Muito boa noite, bem-vindos a mais um Raio-X Sporting no dia que antecede a estreia dos Leões na segunda volta do campeonato. O Sporting inicia esta terça-feira a segunda volta do campeonato na liderança e sem Nuno Mendes, mais uma vez de fora das opções. O lateral ainda não recuperou dos problemas físicos que o afastaram da partida na Madeira e não vai a jogo numa jornada em que o Sporting pode aumentar a vantagem pontual sobre o segundo classificado. Continua o debate à volta de João Palhinha, cuja sanção imposta pelo Conselho de Disciplina foi anulada por um tribunal administrativo. Os Leões acataram a ordem, mas a presença do médio no derby, determinada pela lei, motivou críticas, inclusive da diretora executiva da Liga. Nas últimas horas ficaram a conhecer-se exposições do Conselho de Disciplina e da própria FPF a tribunais superiores. Miguel Braga volta ao tema neste Raio-X Sporting. Há especulação sobre uma possível saída de Salvador, símbolo da formação leonina para o handball do Porto. O Sporting Clube de Portugal reagiu com a oficialização da renovação de contrato com o atleta de 19 anos. Uma aposta num talento da casa que vai ser comentada neste Raio-X Sporting. E connosco mais uma vez à segunda-feira estão connosco em estúdio e também a partir de casa o Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal, quem eu começo por cumprimentar. Bem-vindo, Miguel, mais uma vez. E lá em casa, Pedro Azevedo, o antigo árbitro, também Manuel Fernandes e João Olivença. Bem-vindos e boa noite também aos três. Vamos começar com as respostas rápidas, Miguel. Começo por ti. Esta época já tivemos duas situações em que a Premier League acabou por reverter duas decisões inicialmente tomadas por equipas de arbitragem, inclusivamente a última relacionada com o jogador do West Ham, hoje com essa decisão da Federação Inglesa que acabou por retirar um cartão vermelho que tinha sido mostrado a esse jogador, um jogador checo do West Ham. Isto vem um pouco ao encontro do caso que tanto se tem vindo a falar no futebol português relacionado com o João Palhinha. Boa noite, André. Sim, no fundo é uma comissão disciplinar que em 48 horas faz justiça. Nós às vezes, em vez de olharmos para nomes, para famigeradas doutrinas como a Field of Play, deveríamos perceber quais é que são as melhores práticas que são noutros países e essas sim importá-las para Portugal. Esta reversão, além do mais, tem uma particularidade, é que o próprio árbitro foi ver as imagens durante o jogo e confirmou a sua decisão. E mesmo assim, a Federação Inglesa considerou que tinha sido uma má decisão, o árbitro Mike Dean. E por isso voltamos sempre a bater na mesma tecla. O que nós estamos a lutar e continuaremos a lutar é pela verdade desportiva e pela justiça desportiva. E no nosso caso em particular, no caso de João Palhinha, recordaremos sempre que existiu uma decisão e existiu a admissão por parte do próprio árbitro de uma decisão errada. Nada disso é suficiente para o nosso Conselho de Disciplina, infelizmente. Em Inglaterra, portam-se de maneira diferente. E este é naturalmente um tema que vamos voltar mais à frente neste Raio-X Sporting. Pedro Azevedo, temos até o momento o segundo classificado da Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto, com 9 penaltis, é o líder dos pontapés de penalti assinalados a favor do campeonato, mais do que Sporting de Braga e Benfica juntos, estas três equipas juntas. Mas a verdade é que tem sido o clube que tem feito críticas sistemáticas às equipas de arbitragem. Quem é que tem razão no meio disto? Bom, neste momento, antes de mais, boa noite a todos. Neste momento o Porto, de facto, vai com 9 pontapés de penalti assinalados a favor, em 18 jornadas, como referiste bem, mais do que Sporting, Braga e Benfica juntos. Creio que é mais uma situação de quando não se consegue os resultados desejados, é mais fácil apontar o dedo à arbitragem do que mencionar de mérito próprio ou mesmo de mérito por parte dos adversários, quer perante os adeptos, quer perante a opinião pública. E, portanto, não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última, e creio que é somente isso. Manuel Fernandes, no último jogo frente ao Marítimo, Rubén Amorim elogiou fortemente o lateral Antunes pela exibição que ele acabou por fazer. Gostou de ouvir estas palavras? Acha que foram elogios justos do treinador para com o internacional português?
Eu acho que sim. Normalmente o Ruben Amorim não gosta muito de elogiar individualmente os jogadores, mas eu acho que ele fez muito bem. E porquê? Eu digo porquê. Porque eu também fui treinador e sabendo que Nuno Mendes tem sido um titular indiscutível, ele precisa ter os outros jogadores motivados. E Antunes, como não tinha grande ritmo competitivo, fez um jogo de excelência no jogo em que foi chamado a substituir Nuno Mendes. Fez um excelente jogo e deu a entender ao treinador que pode contar com ele quando quiser. E isto é o espírito de grupo que o treinador tanto apregoa para o Sporting neste ano. O lateral Antunes, que na ausência de Nuno Mendes, hoje confirmada por Ruben Amorim, poderá então repetir a titularidade amanhã frente ao Gil Vicente. Vamos começar este raio-x Sporting Miguel pela análise então à atualidade do clube, como habitual, e começamos por um elogio feito numa carta aberta pelo antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, Filipe Soares Franco, que assumiu nesta carta divulgada no Jornal Record que não votou no presidente Frederico Varandas, mas que ainda assim está rendido ao trabalho que tem sido feito e à capacidade também que se tem visto de unir o universo sportinguista e sobretudo apresentar resultados olhando sobretudo também para esta época. Que importância é que tem esta mensagem vinda de um antigo presidente para o universo Sporting? A carta de um antigo presidente e do presidente Soares Franco é com certeza um marco importante, até porque reconhece o trabalho que está a ser feito. Foi dito e repetido várias vezes por esta administração que estava a ser feito um trabalho invisível e ao longo dos meses e dos primeiros meses onde se estava a trabalhar foi identificado mais ou menos, diria que há pouco mais de um ano foi identificado que faltava uma peça fundamental nesta equipa. Alguém que tivesse a arte e a coragem de apostar na prata da casa, de apostar na formação do Sporting, de não ser alguém que no papel dizia que apostava, mas sim alguém que dentro de campo consegue fazer essa aposta. E relembro que o Ruben Amorim foi a aposta desta administração e numa altura que não houve tanta compreensão para essa escolha. Mas reforço também que sem a estrutura criada para a vinda do treinador, sem o trabalho que foi feito e desenvolvido com vários dos jogadores que estão agora na nossa equipa principal, não sei se tudo isto não é o resultado de vários fatores, ou na minha opinião é o resultado de vários fatores que foram preponderantes para atingirmos estes resultados. E relembro também que este Conselho Diretivo tem recuperado e tem trabalhado para recuperar o que é a verdadeira herança do Sporting Clube de Portugal e o nosso ADN. Tem feito essa recuperação e essa recuperação tem sido traduzida em várias campanhas de comunicação. Vou dar alguns exemplos. A campanha do Eu Sou, a campanha do ADN Sporting, as homenagens constantes que temos feito aos nossos atletas e às nossas lendas, o reforço da marca Sporting e um esforço constante de aproximação do Sporting aos seus sócios e aos seus adeptos. E também, mais uma vez, com vários exemplos, além do trabalho incansável que temos nas redes hoje em dia e que fruto da pandemia também direi que as pessoas estão mais atentas, mas a verdade é que há exemplos em concreto como o Inside Sporting, como o podcast que vimos aqui agora com um dos nossos novos apresentadores, mas também vários programas que têm sido feitos aqui dentro da Sporting TV, ou seja, e todas estas coisas, se nós também refletirmos um bocado sobre o assunto, lembramos que tudo isto estava escrito no documento de visão estratégica, documento esse que era essencial agora aplicar e ir aplicando ao longo dos anos para o Sporting continuar o seu caminho, e é um caminho que eu diria que orgulha todos os sportinguistas e é importante, obviamente, ver pessoas que não votaram neste presidente e admitirem isso mesmo. Há bocado falávamos um bocadinho sobre talvez a falta às vezes que existe de cultura democrática, não direi no Sporting, mas em Portugal. Eu lembro-me que
umas eleições em 1986, 86, não sei se eras nascido, eu ainda só tinha 12 aninhos, mas lembro-me que foi uma eleição marcada entre dois presidentes da República, esquerda e direita, e que o país ficou dividido ao meio e que depois de Mário Soares ter ganho as eleições, muitas pessoas, ou algumas pessoas, andavam com autocolantes a dizer o meu presidente é outro. E a grande questão aqui é que a base da democracia passa por nós aceitarmos resultados diferentes e darmos oportunidade a quem está no poder de o exercer à sua maneira. Obviamente que é o reconhecimento por parte de alguém que não está ligado a esta direção do trabalho que está a ser feito por esta direção e da recuperação desta verdadeira herança e ADN do Sporting, acho que é um marco para o clube e é mais um passo, enfim, para continuarmos todos a batalhar para o mesmo lado. E achas que esta posição, num clube habitualmente tão dividido como o Sporting, esta posição assumida por um ex-dirigente, um antigo presidente, que ainda para mais assume que não votou neste atual presidente, mas que não deixa de o elogiar, que de alguma forma pode servir aqui como um exemplo para outros sportinguistas, para o universo sportinguista? Acho que deveria, mas acho que dentro de campo e o trabalho que temos vindo a fazer, e volto a referir, a recuperação do que é o verdadeiro ADN do Sporting, acho que também é algo que temos visto que os nossos sócios e adeptos gostam, e esta aproximação que o Sporting muito tem feito para ter disponível aos seus sócios e associados figuras do clube a falar sem restrições, seja no podcast, seja em programas da Sporting TV, seja em momentos que criamos nas nossas redes, acho que tudo tem contribuído para essa pacificação. Miguel, tu falavas aí no trabalho, todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos quase 3 anos por esta atual direção e, no fundo, a face mais visível de tudo isto, naturalmente, sobretudo para os adeptos, acabam por ser os resultados, não é? Acaba por ser, quando se faz a avaliação do trabalho de uma direção, olha-se, por exemplo, para estes resultados e, naturalmente, que essa avaliação é muito sustentada nesses resultados, ainda que por trás, como tu dizias, exista todo um trabalho que está a ser desenvolvido desde o início, ou seja, desde o primeiro ano de mandato. No fundo, esta face mais visível, que são os resultados, e que é, por exemplo, esta primeira volta que foi a melhor de sempre, desde que a vitória vale 3 pontos para o Sporting, supera as melhores expectativas da atual direção? Está de acordo com as expectativas traçadas pela atual direção? Qual é que é o balanço que se faz, no fundo, desta primeira volta do Sporting no campeonato? Eu, apesar da tentação, acho que os balanços só se devem fazer no fim. Acho que agora tudo aquilo que foi conquistado até agora só valerá a pena se nós mantivermos o foco, se mantivermos a trabalhar, se mantivermos a lutar e se continuarmos a encarar o próximo jogo como uma final. Mas acho que esta primeira volta leva-nos a algumas reflexões e pelo menos a alguns dados que já se tornam conhecidos, e sobre esses gostaria de falar um bocadinho. O primeiro é aquele que toda a gente sabe, que o Sporting na Liga NOS é o único clube sem derrotas. Também conseguimos ter a melhor defesa até agora do campeonato e o segundo melhor ataque. E, como foi referido anteriormente no grande jornal, o Pedro Gonçalves vai à frente dos melhores marcadores com 14 golos, digo eu, nas primeiras 17 jornadas. Mas há aqui depois umas particularidades interessantes, que o Sporting, de todos os líderes europeus, ou seja, de todas as equipas que estão à frente do campeonato do seu respectivo país, o Sporting é o único que também está no pódio dos clubes com mais amarelos, o que é uma particularidade interessante. E torna-se ainda mais interessante se nós percebermos qual é a equipa da Primeira Liga que tem menos cartões amarelos. Estou assim de cabeça, saberias dizer quem é? Extraordinariamente é o Futebol Clube do Porto, que é uma coisa que eu acho interessante. Acho que tudo ainda se torna mais interessante quando nós vamos contabilizar quem é que teve mais penaltis na primeira volta. E, mais uma vez, destaca-se o Futebol Clube do Porto. Estranhamente. O Futebol Clube do Porto que tem criticado e de que maneira o trabalho das equipas de arbitragem. Ainda hoje o presidente do Futebol Clube do Porto dizia, e passo a citar, há uma espécie de legitimação do jogo duro dos nossos oponentes. E ainda ontem também fazia-se várias considerações sobre uma alegada perseguição, por exemplo, a Jesus Corona. Isso é outro mito que
Vamos começar, é porque nos últimos dias falou o presidente do Porto, falou o administrador do Porto, falou o treinador do Porto, falou o adjunto do Porto, falou o jogador do Porto, falaram várias pessoas. Do Porto. Também, nos última semana, acho que todos falaram. E o que é curioso aqui é que, olhando para os factos, o Porto é a equipa, das 18 equipas da Liga NOS, é a equipa que, ao fim de 17 jogos, tem menos amarelos. E é a equipa que tem mais penaltis a seu favor. Tem mais penaltis a favor, que tem mais penaltis sozinho do que Sporting, Braga e Benfica juntos. E convido as pessoas a tentarem refletir sobre isso, e estamos a falar do Futebol Clube do Porto, que a última vez que eu fui ver não era uma equipa de anjinhos a jogar, e faz-me alguma confusão que seja a equipa menos amarelada do campeonato. Em comparativamente com o Sporting, há sempre um cartão a mais para o Sporting, porque o Sporting tem mais 17 cartões do que o Futebol Clube do Porto. Mais 17 cartões? 17 cartões em 17 jogos, o que dá umas médias sempre interessantes. Mas já agora, falar sobre outro dos mitos que existe por aí, o único jogador da Liga NOS que está no top 3 de jogadores da Europa toda, com faltas ganhas no último terço do terreno, ou seja, as chamadas faltas ofensivas. O primeiro diria que é conhecido um bocadinho em todo lado, que se chama Neymar, mas o segundo é o Tiago Tomás. Em toda a Europa, futebol europeu todo. O que acaba por ser, diria eu, interessante, porque quem ouvir os responsáveis do Futebol Clube do Porto a falar, e a realidade, uma coisa não bate a bota com o perdigota. Significa que Jesus Corona não é o jogador mais perseguido, digamos assim. O último jogo que eu vi do Porto, vi 2 cartões amarelos bem mostrados. Se aquilo não é cartão amarelo, então, por amor de Deus. E a grande questão aqui é que não podemos passar a vida com esta linguagem constante, agressiva, de falar nas coisas que o Futebol Clube do Porto tem falado e que tem aplicado essa estratégia bélica em tudo aquilo que faz, vide o caso dos falsos positivos, por exemplo, e depois deparamos com a realidade que diz-nos exatamente o contrário. É a equipa que tem mais penaltis a favor e é aquela que tem menos cartões amarelos, o que eu acho extraordinário. A propósito disto e a propósito de Corona, Manuel Fernandes e também de Tiago Tomás, pergunto-lhe se é caso para dizer deixem jogar o TT. Eu gostei muito de ouvir agora o que o Miguel disse e eu tenho tudo apontado desde o princípio da época, que é para não me esquecer de nada. À medida que as jornadas foram avançando, antes de falar do TT, à medida que as jornadas foram avançando, eu fui apontando tudo os casos e que são casos gravíssimos, da forma como o Futebol Clube do Porto foi ajudado em determinados campos. Em Passos de Ferreira só não ganhou porque o Passos foi muito melhor, mas o árbitro fez tudo para o Porto ganhar. Com o Marítimo foi uma vergonha. Com o Nacional, outra vergonha, a expulsão do Central. Com o Portimonense, o Sérgio Oliveira, uma entrada, partiu o joelho todo a um jogador, nem expulso foi, levou o amarelo, o jogador está 6 meses sem jogar. Portanto, isto é que é grave. Agora, eu compreendo porque é que o Porto está a dizer isto. Nós estamos a incomodar muita gente e querem perturbar e destabilizar tudo o que nós de bom estamos a fazer. Mas já repararam que o Sporting tem um círculo muito fechado e que ignoram tudo o que se diz muitas vezes. Agora, em relação ao Tiago Tomás, eu vi no jogo com o Sporting Benfica a forma como ele conseguiu lutar com os jogadores do Benfica. Muitas vezes, nas lutas de corpo a corpo, foi sempre fortíssimo. Portanto, o Tiago Tomás é um miúdo. É bom não esquecer que o Sporting tem 2 miúdos ou 3 miúdos que são júniores ainda a jogar na equipa principal. E o Tiago Tomás demonstra já uma maturidade que demonstra que não tem receio de qualquer espécie de jogar. E aquilo que ele fez é muito bem feito. O jogador começou a refilar com ele e ele foi para cima dele também, sem pôr em causa uma possível expulsão, mas também falou com ele. Portanto, é um miúdo eu gosto destes miúdos com arreganho, com o sangue a ferver, mas com equilíbrio, naturalmente. E, portanto, eu acho que o Tiago Tomás
é um excelente ativo que o Sporting está aí a ter e jogo após jogo, jornada após jornada, vai melhorando cada vez mais. E agora com a entrada do Paulinho, ele ainda vai melhorar mais, vai aprender muita coisa que o Paulinho tem, porque o Paulinho tem coisas que ele possivelmente não tem tão boas e ele também, como Paulinho, vai o ajudar a crescer como jogador de futebol no Sporting. Por isso, estamos no bom caminho. Vamos ter mais temas para abordar mais daqui a pouco neste Raio-X Sporting. De imprensa em que Rubén Amorim foi desafiado a apresentar o Sporting como candidato formal à conquista do título nacional. O treinador manteve a coerência das últimas conversas com os jornalistas, mas Miguel Braga comenta o tema já daqui a pouco. Para já continuamos a falar do grande momento porque passa o Sporting. Começa amanhã então a segunda volta. Falávamos há pouco, Miguel, sobre os números da primeira e sobre o melhor marcador do campeonato, Pedro Gonçalves. Ele que voltou a marcar, bisou, reforçou esse estatuto de melhor marcador e com os golos que tem, 14, tem quase o dobro, não tem o dobro, mas tem quase o dobro dos golos marcados pelos jogadores que vêm imediatamente atrás. Jornada após jornada continua a surpreender. Sim, ele está com uma pontaria maravilhosa e recordo que o Pedro, os 14 golos são em 15 jogos e ele nesses 15 jogos ainda contribuiu, além do jogo jogado, com mais 2 assistências. Acho, volto a dizer, foi uma ótima contratação da estrutura do Sporting, foi um jogador sinalizado, conseguimos que ele fizesse parte dos quadros do clube e diria que tanto o Sporting está contente com o Pedro, como o Pedro está contente com o Sporting. E quando as coisas assim são, só lhe desejo todo o sucesso, porque o sucesso individual dele será com certeza o nosso sucesso coletivo. Queres apostar o número de golos que Pedro Gonçalves vai marcar esta época ou não te arriscas nesse? Não, nesse porque, como o Pedro também disse, e poderemos ouvir a seguir o podcast aqui na Sporting TV, futebol, por muito bom que seja marcar golos, também tem mais do que golos. E eu acho que, não estou a dizer nenhuma mentira, que o Pedro trocaria com certeza todos os golos possíveis até ao final da época por vitórias do Sporting e por isso acho que o foco aqui, mais uma vez, é a equipa estar concentrada e focada no jogo da manhã, que isso sim é essencial. Muito bem, vamos entretanto ouvir Rubén Amorim, ele que esteve hoje em conferência de imprensa, sobretudo para falar sobre o jogo de amanhã, mas acabou naturalmente por também responder às perguntas dos jornalistas sobre outros temas. Mais uma vez foi uma conferência de imprensa dominada pela não candidatura, pelo não assumir do Sporting, que é candidato à conquista do título nacional, e Rubén Amorim voltou mais uma vez a falar sobre o tema. Uma questão de coerência, obviamente que as coisas mudam, mas da mesma forma que mudaram num mês, digamos assim, porque tínhamos uma vantagem pequena, mudou num mês, pode mudar, no próximo mês pode mudar para o contrário. A equipa continua a ser a mesma, continua a ser uma equipa nova, não só jovem porque temos jogadores experientes, mas é uma equipa nova, mudámos muito de um ano para o outro, sabemos que ainda vamos sofrer muito, e temos que, não tendo um conhecimento tão grande da nossa resposta a períodos maus, porque ainda não os tivemos, é uma questão de coerência. Estamos a jogar bem, estamos a ganhar, mas também já tivemos alguns períodos pequenos maus, mas ainda não tivemos assim uma fase muito, muito má, que pode acontecer a qualquer equipa, e eu não sabendo a resposta, nós não sabendo a resposta da equipa, vamos por aquilo que combinámos, digamos assim, no início da época, que é jogo a jogo e e fazendo o caminho dessa maneira. Mais uma vez, Rubén Amorim questionado sobre a candidatura ou não do Sporting, Miguel, à conquista do título. Começo por te perguntar se achas que há aqui uma obsessão nacional para que o Sporting se assuma como candidato ao título. Isso é uma opção, mais uma vez, não sendo minha, não a sei interpretar. Sei sim que o nosso treinador assumiu, foi o que estava assumido, mais uma vez, remete-nos para o tal documento da visão estratégica do clube, onde estava já assumido que o Sporting quer estar na próxima
na próxima Liga dos Campeões. O que eu diria que talvez faça confusão a alguns dos nossos críticos e àqueles que no início da época valorizaram e muito a construção de outros plantéis, a construção de outros clubes, outras estruturas, se calhar não olharam com atenção para o que o Sporting estava a fazer. Volvida esta primeira volta, acho que o Sporting deve manter aquilo que delineou para esta época, que é encarar o próximo jogo sempre como aquele mais importante, porque foi aquilo que eu disse há pouco. Por muito bom que seja termos conseguido a primeira volta sem derrotas, por muito bom que tenha sido conseguir a primeira melhor volta de sempre do Sporting, acho que o que é mais importante é aquilo que está para vir. E o mais importante no nosso imediato é o jogo da manhã. João Olivença, pergunto a propósito também deste tema, Ruben Amorim já foi questionado, por exemplo, se de alguma forma não era falta de ambição do Sporting e dele próprio não assumir uma candidatura ao título com o Sporting nesta altura no primeiro lugar e com a vantagem que tem pontual para os rivais diretos. Como é que vês esta questão e se te parece também que há aqui uma insistência quase exagerada da comunicação social para que o Sporting e para que o Ruben Amorim assuma essa candidatura? Boa noite, André, boa noite a todos e a todos os telespectadores da Sporting TV também. Eu acho que isto é um não assunto. O Ruben Amorim já o respondeu várias vezes, já disse que o Sporting joga jogo a jogo, o Miguel Braga aqui também já o referiu várias vezes, nós dizemos-lo várias vezes nos comentários que fazemos semanalmente, os jogadores têm o mesmo discurso, portanto eu acho que isto é apenas um discurso para vender, é um discurso para se falar, é uma conversa que querem de alguma forma associar ao Sporting para causar alguma pressão. A partir do momento em que o Sporting se diz candidato ao título, fica associado a uma pressão. E depois, se eventualmente não atingir esse objetivo, que não é um objetivo imediato, como se costuma dizer, é um objetivo que obviamente todas as equipas têm, mas não é um objetivo cego, como é evidente, o que é importante é o jogo a jogo, depois de dizer que o Sporting falhou e que o Sporting não atingiu o seu objetivo, como se fez já, mal o Sporting escorregou para a taça, vieram logo os arautos da desgraça, falar sobre as 1001 situações que o Sporting tinha a melhorar e 1001 situações que o Sporting não estava bem, já estava a passar por uma crise. Aliás, o Pedro Gonçalves ficou 2 jogos sem marcar, já estava em crise. Isso faz-me lembrar as crises do Cristiano Ronaldo e do Messi. Quando eles ficam 2 jogos sem marcar golos, já estão em crise também. Portanto, é tudo à volta sempre do mesmo discurso, é tudo uma necessidade que eu acho que é só mesmo para vender, para ter assunto, porque realmente o Sporting só dá alegrias, é uma maravilha. Eu tenho até adeptos de outros clubes e de outros países que dizem que é uma maravilha ver uma equipa de jogadores tão jovem a jogar com esta vontade, com esta entrega e com este gosto, e nós estamos basicamente a assistir a uma equipa jovem, como o Ruben diz, com um treinador jovem, a praticar o melhor futebol, a ser a melhor defesa, a não dar hipótese aos seus rivais diretos nos seus duelos quando os têm com eles, e isso realmente, como o Manel diz também, realmente causa muito transtorno. E querem de alguma forma pegar, neste caso pelo discurso, se não for pelo discurso há de ser por outra coisa qualquer. Portanto eu acho que o Ruben faz muito bem, o futebol é jogo a jogo e depois no final fazemos as contas e vemos o que é que foi feito, faz-se o balanço no final, não é a meio. Eu recordo que, só para terminar, que o ano passado o Famalicão estava a fazer uma época extraordinária com o João Pedro Sousa e a meio redefiniram objetivos e não atingiram o objetivo do 5º lugar. Portanto eu não gosto de correr esses riscos. Os objetivos são para serem cumpridos, o Sporting tem o seu objetivo. Se é jogo a jogo, então vamos a isso até ao final do campeonato e no fim, aí sim se faz as contas. Outro tema que continua a encher as manchetes dos jornais, para além desta não candidatura do Sporting ao título, é o caso Palhinha, tema que vai marcar também o Raio-X Sporting mais daqui a pouco. Recursos e exposições, o famigerado caso Palhinha continua a dar que falar. Miguel Braga aborda o assunto já a seguir. Miguel, há pouco disseste que não valia a pena, que talvez não fizesse sentido fazer propriamente um balanço da primeira volta do campeonato. Ainda assim pergunto com que expectativa então é que o Sporting entra amanhã para esta segunda volta, a começar já por o jogo com o Gil Vicente? A expectativa é que temos que encarar o próximo jogo com grande seriedade, porque relembro que o Gil Vicente causou-nos problemas em Alvalade,
É uma equipa que historicamente nos causa alguns problemas. No ano passado eu estava lá quando o jogo não nos correu nada bem e por isso diria que é a primeira 17 finais, mas que é a mais importante porque é a que está mais próximo. E acho que é fundamental a equipa técnica continuar a trabalhar os jogadores para eles estarem concentrados do princípio ao fim do jogo, de acreditarem neles próprios e de conseguirmos o nosso objetivo, que obviamente são os 3 pontos. Avançamos então para o chamado caso Palhinha, um tema que continua a marcar a atualidade do futebol português e hoje com mais novidades visando um suposto recurso da Federação Portuguesa de Futebol para o Supremo Tribunal Administrativo para dar provimento a uma providência cautelar apresentada pelo jogador do Sporting, João Palhinha, neste caso apresentada pelo Sporting, que acabou por ser esta posição da Federação assumida pelo próprio organismo numa comunicação aos órgãos de comunicação social. Na sexta-feira, o Conselho de Disciplina já tinha apresentado uma exposição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais sobre a suspensão do castigo imposto ao médio do Sporting por ter completado então esta tal série de 5 cartões amarelos que possibilitou a utilização então de João Palhinha no derby com o Benfica. João Palhinha não ia a jogo, acabou por ir a jogo depois dessa decisão, dessa suspensão do Conselho de Disciplina ter sido anulada pelo Tribunal Administrativo, pelo Tribunal Central Administrativo do Sul. É o mais recente desenvolvimento deste caso Palhinha, mas tem havido vários e mais. Miguel, vamos aqui começar por este porque é o mais recente. Esta exposição feita pela Federação Portuguesa de Futebol, o que é que isto na prática pode querer dizer? E já agora pergunto se há já uma expectativa para uma decisão do TAD, que no fundo é aquilo que pode ajudar a decidir todo este processo. Sobre o que quer dizer a exposição, ficámos sem saber porque o Conselho de Disciplina anunciou que tinha feito a exposição, mas por alguma razão esqueceu-se de explicar qual era essa exposição. Como não acho possível que o Conselho de Disciplina esteja a comentar um processo pendente no Tribunal, acredito que futuramente irá divulgar esta exposição na esperança que ela seja importante para a justiça desportiva no seu todo. Mas a grande questão é que neste caso, se nos relembrarmos, e temos que voltar sempre ao início deste caso e ao errado que este caso esteve desde o início, é que por alguma razão que eu continuo sem perceber, o Conselho de Disciplina insiste numa injustiça. E o que devia ser contra a natura até para um órgão que é intitulado como Conselho de Disciplina, porque temos que perceber certos itens desta história. O primeiro é que existe na lei portuguesa a figura da despenalização do jogador. Em segundo lugar, e ao contrário de outros casos, neste caso em particular, o árbitro admitiu o seu erro. Mas o árbitro admitiu o seu erro dizendo que, ao ver as imagens televisivas, ao ver o lance por outro ângulo, apercebeu-se do seu erro. Isto quer dizer, por dedução, que o árbitro não viu o lance em toda a sua extensão. Porque se tivesse visto o lance em toda a sua extensão, teria ajuizado corretamente. Quando o próprio admite que viu o lance de outro ângulo e que isso possibilitou-lhe ter outra leitura, ele está a responder a todas estas questões. Essa admissão não pode ser ignorada? Na minha opinião, não, porque senão é pura e simplesmente nós insistirmos numa mentira. Mais extraordinário ainda é dizermos que serve para os cartões encarnados e não serve para os cartões amarelos. Porquê? É que eu não consigo perceber o que é que está na gênese deste pensamento, ainda para mais, quando vemos em Inglaterra exemplos de comissões que se organizam em 48 horas para deliberar. E não estamos a falar, não vivem em Marte, vivem aqui ao lado. E é relativamente simples, da mesma maneira que a Federação, penso, chamou um especialista inglês para estar cá, a dar agora umas palestras e ensinar, digamos assim, os nossos profissionais com alguma da sua experiência. Acho incompreensível que não se vá buscar estas melhores práticas que estão lá fora e as aplique em Portugal, porque, volto a dizer,
está previsto na lei a figura da despenalização. Temos um árbitro a dizer que errou. Não faz qualquer sentido que a Federação, que a Liga e que os próprios clubes não se batam para que estes casos sejam despenalizados. Isto é de uma justiça elementar. E depois há aqui outro mito, né, no meio desta história toda, que de repente parece que o Sporting se lembrou ou descobriu um tribunal que para levar este caso. O Sporting não descobriu nada. O Sporting limitou-se a olhar para o que diz a lei. E o que diz a lei criada na Assembleia da República para o Tribunal Arbitral de Desporto e para a respectiva lei. Eu, se não estou em erro, acho que é o artigo 41.7, onde está previsto o recurso que o Sporting interpôs. Por isso, todo este caso... Não foi o Sporting que se lembrou de... Mais uma vez, volto a dizer que, se compararmos o barulho que é feito por outros clubes em decisões, que já falámos aqui no início do programa, que os factos nos dizem outra coisa do que as decisões que eles se queixam, é extraordinário que não exista, na minha opinião, um movimento dos clubes de luta para que estas situações, para que a verdade desportiva venha sempre ao de cima. Porque, volto a dizer, se for preciso, a admissão do próprio árbitro que seja. Neste caso foi. É extraordinário que temos um Conselho de Disciplina que insiste numa penalização quando o árbitro diz eu errei. Ou seja, o jogador é penalizado, o clube é penalizado, o próprio árbitro é penalizado, porque no fundo veio dizer uma coisa e os seus superiores estão a mandá-lo fazer o seu contrário. Estamos a penalizar todos em nome de quê? Estas que são as grandes questões. E volto a dizer, todo este caso se resume a uma situação de injustiça. E uma situação de injustiça que o próprio Conselho de Disciplina quer perpetuar. Miguel, só também para clarificar, porque este é um tema que claramente continua a marcar a atualidade e todos os dias temos visto aqui episódios e notícias relacionados com ele. Hoje tivemos mais esta exposição da Federação Portuguesa de Futebol e acaba por ser natural que alguns adeptos do Sporting fiquem preocupados com este tema, ainda para mais depois de notícias que falam em castigos, que falam aqui numa série de possíveis consequências para o Sporting. Convidava também os sportinguistas a lerem todos os SES e caso aconteça X, que estão nessas notícias. Porque geralmente, regra geral, tem 5 ou 6 ou 7 SES. Não é? Se eu tivesse muito dinheiro, se eu me calhasse o Euromilhões, enfim, posso estar aqui a divagar em várias coisas. Outra coisa são coisas factuais. E o Sporting, não é o Sporting que decide se pode utilizar um jogador A, B ou C. Existem instâncias superiores que nos dizem que o jogador está castigado ou o jogador não está castigado. Neste caso, o jogador foi autorizado a jogar. Basicamente houve aqui uma decisão, portanto o Sporting recorreu para o TAD, houve aqui entretanto uma decisão de um tribunal, o Sporting acatou a decisão porque o castigo... Não é o castigo Sporting, foi... a própria Liga, a Federação, todos acataram, estamos a falar de um tribunal. Isto não é uma questão de opinião, não é a opinião do Miguel. No caso do nosso Conselho de Disciplina, a opinião do Fábio Veríssimo não conta para que se despenalize um cartão amarelo a um jogador. E eu não compreendo isso. E acho que qualquer pessoa de bem não compreende que perante uma injustiça se queira perpetuar essa injustiça. Se quiseres, para colocar, não sei se um ponto final, mas pelo menos para deixar os sportinguistas mais descansados, se de facto pergunto se há motivos para que os adeptos do Sporting estejam preocupados com este tema e com as possíveis, as supostas consequências para o Sporting por o João Palhinha ter ido a jogo, no fundo. Eu preocupo-me muito mais com o jogo da manhã do que com o tema do João Palhinha. E ainda a propósito deste tema, falávamos nos desenvolvimentos que vão surgindo, não necessariamente ligado com o caso de João Palhinha, mas entretanto o Boa Vista pediu aqui a despenalização também de 2 cartões amarelos mostrados a 2 jogadores dos achadrezados. Pergunto como é que o Sporting olha para este caso, no fundo, no meio de todo este burburinho que tem surgido à volta do caso João Palhinha. Eu não conheço os lances em concreto e por isso não vou cometer a injustiça de estar a dizer se os cartões devem ou não devem ser despenalizados. O que me faz, volto a dizer, muita confusão é que noutros países europeus a própria Federação esteja organizada para criar comissões de avaliação. O caso que nós hoje, enfim, demos a conhecer e que foi dado a conhecer hoje em Inglaterra, estamos a falar de um caso onde um árbitro expulsa um jogador, vê as imagens no campo e confirma a expulsão. Extraordinariamente vem um Conselho de Disciplina despenalizar aquele jogador por considerar que a agressão tinha sido uma simulação do outro jogador e que ele, no fundo, não tinha havido agressão nenhuma.
Em Portugal temos um Conselho de Disciplina, onde o árbitro diz: eu errei, dei mal o cartão, o jogador não devia ser penalizado. O que é que o nosso Conselho de Disciplina faz? Confirma o castigo. Isto é que não faz sentido nenhum. Diz há pouco, Miguel, que a própria Liga se viu obrigada, naturalmente, a acatar a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, mas a verdade é que a diretora executiva da Liga Portugal, Sónia Carneiro, acabou por manifestar a sua opinião relativamente a este tema num artigo escrito para o jornal O Jogo, de ontem. Ora, a Sónia Carneiro, a diretora executiva da Liga Portugal, defendeu neste artigo a não intromissão dos tribunais superiores em assuntos do foro desportivo, numa alusão ao caso Palhinha. Passo a citar: a intromissão dos tribunais, mesmo ou sobretudo superiores, é indesejável e, generalizando-se, suscetível de causar grave dano ao desporto. O acerto póstumo chancelado por um tribunal, quiçá com recurso a um argumento formal, não é o jogo que servimos e queremos ver quando pudermos brevemente voltar ao estádio. Um artigo mereceu a reação do Sporting Clube de Portugal, nomeadamente através do responsável pela comunicação, Miguel Braga, que está aqui connosco, através de um tweet que vamos poder também conferir já a seguir. Ora, escreveu o Miguel no Twitter: se noutras ocasiões a Liga optou por posições neutras, hoje em O Jogo, Sónia Carneiro explica de que lado a barricada está. Na sua opinião, o que é danoso para o futebol não é desvirtuar a verdade desportiva, mas sim a inadmissível intromissão dos tribunais. Termina Miguel Braga questionando: têm medo do quê? Miguel, mais uma vez é a tal questão que tu acabas por dizer que no fundo é o mais importante disto tudo, não é? Que é assegurar a verdade desportiva. Parece-te aqui que através desta posição da sua diretora executiva, a Liga Portugal também está a passar um pouco ao lado desta que devia ser a principal preocupação para os responsáveis e para as entidades que gerem futebol em Portugal. Eu acho que o timing da publicação deste artigo foi um timing muito infeliz e que, volto a dizer, acho que podemos estar aqui todos a discutir doutrinas, falar no field of play, falar disto, perguntar se o recurso para aqui é devido, se não é, etc. Esquecemos-nos todos do essencial, que eu volto a repetir, porque não compreendo que uma federação, que uma liga, ou mesmo que os clubes queiram insistir no erro. Não compreendo que não se valorize o facto de um árbitro ter tido a coragem e a hombridade de, perante os seus, afirmar que tinha errado e que o cartão foi mal dado. Perante isto tudo, continuarmos a insistir no erro, na injustiça, na inverdade, acho simplesmente incompreensível. Vamos avançar para mais 4 jogadores do Sporting, Miguel, que mereceram destaque. A imprensa internacional continua a olhar com muito interesse para a campanha do líder do campeonato. Falamos do site alemão Fußball Transfers, que destacou Nuno Mendes, Pedro Porro, Pedro Gonçalves e também Tiago Tomás, 4 das maiores promessas do futebol português, uma lista com mais jogadores. O Sporting acaba por ser o clube mais representado. É mais uma notícia que acaba por valorizar aquilo que o Sporting tem vindo a fazer. Sim, se eu não estou em erro, desde o início da época, o plantel do Sporting, por outro site, o Transfer Market, não foi por este site alemão, o Sporting valorizou, os jogadores do Sporting valorizaram em qualquer coisa como 30 milhões de euros e tem muito a ver obviamente com a prestação não só destes 4 jogadores, mas com a prestação de toda a equipa e da tal primeira volta que fizemos. Acho que é sempre de valorizar esta valorização, porque, como o João Olivença disse há pouco, nós não nos podemos esquecer que o Sporting está a jogar com júniores, 2, 3, às vezes 4, às vezes tem no banco outros. No outro dia tinha o Joelson com 17 anos, ele que marcou hoje o golo no Sub-23. Enfim, temos que perceber que temos vários jogadores que, dadas as circunstâncias atuais do clube, têm tudo para continuar a valorizar e para o plantel do Sporting continuar a valorizar. Obviamente, se nós pensarmos no que seria a vida do Nuno Mendes, do Tiago Tomás, do Gonçalo Inácio, do Eduardo Quaresma, de tantos outros que estão no clube atualmente, o que era a vida deles há 1 ano e meio, há 2 anos, seria bastante diferente daquela que é hoje em dia, de estarem na equipa que está líder do campeonato, a trabalharem todos os dias para esse objetivo. E por isso acho que estamos no bom caminho, mas volto a dizer,
dizer, não basta estar no bom caminho, temos que continuar a trabalhar, temos que continuar com a mesma humildade que tivemos até aqui, de conseguir enfrentar os nossos desafios e de pensar, antes de mais nada, que em menos de 24 horas temos um jogo importantíssimo contra o Gil Vicente. Essa lista tem 4 jogadores da formação, Nuno Mendes tem 2 jogadores da formação, de Nuno Mendes e o Tiago Tomás. A formação também representada no handball e, por falar nessa formação, falamos na renovação de Salvador, um símbolo da formação do Sporting, um dos maiores talentos também do handball nacional. Depois de uma longa novela, porque foram saindo muitas notícias na comunicação social sobre a hipotética ida de Salvador para os 2 rivais, inclusive do Sporting, e eu pergunto se de facto existiu esse interesse, o Sporting sabe desse interesse, desse assédio de Benfica e do Futebol Clube do Porto sobre Salvador, que acabou por renovar o contrato com o Sporting. Eu acho que desta novela o que nós devemos retirar, além das ilações sobre quem faz estas novelas, é que o Salvador é jogador do Sporting e renovou com o Sporting Clube Portugal. É um jogador da casa, formado no clube, e acho que cada vez mais é este o tipo de jogadores que o Sporting tem que descobrir, tem que apostar e que tem que formar. Acho que passa por aí o nosso futuro e ao Salvador só posso desejar todos os sucessos do mundo, porque mais uma vez os sucessos deles serão os sucessos do Sporting. Muito bem, vamos avançar. Vai aí este Gil Vicente Sporting, depois do encerramento daquela que foi, como já vimos, a melhor primeira volta de sempre do Sporting nos últimos 70 anos. Começamos então a olhar para este jogo com o Gil Vicente, pegando precisamente na última exibição do Sporting, João Livença, frente ao Marítimo, uma exibição segura, tranquila do início ao fim, sem que a vitória estivesse em algum momento posta em causa e com vários jogadores em destaque. Tu hoje vais-nos falar não só da profundidade que os laterais ofereceram ao jogo ofensivo do Sporting, como também a importância de Pedro Gonçalves para o jogo e para os golos que acabou o Sporting por marcar. Sim, é verdade, nós muitas vezes olhamos para o jogo do Sporting e damos muito relevo ao Nuno Santos, ao Pote, agora ao Paulinho, antigamente ao Sporar, ao Tiago Tomás, falamos muito no João Palhinha e eu até sou daqueles que falo mais, ao facto do João Mário encostar muito ao avançado, ao facto do Mateus entrar bem, ao facto dos 3 centrais estarem muito bem alinhados e por vezes esquecemos, falamos pontualmente, dizemos que Nuno Mendes faz uma boa exibição, o Porro faz uma boa exibição, marcou um grande golo, mas o trabalho deles é muito mais do que isso. São os últimos 2 jogadores que jogaram e Nuno Mendes enquadra-se também neste tipo de ações ofensivas. Mas neste caso falo de Porro e falo de Antunes. Antunes que quanto a mim foi provavelmente dos melhores em campo, só não foi mesmo o melhor porque o Pedro Gonçalves marcou os 2 golos. A profundidade que é dada por estes 2 jogadores, eles funcionam como autênticos extremos quando o Sporting tem a bola e o Sporting projeta os 2 ao mesmo tempo quando tem a bola. Isso faz com que o Sporting habitualmente tenha uma linha defensiva de 3 jogadores, como nós sabemos, e Palhinha a aguentar. No entanto, com a projeção de Mateus ou de João Mário perto dos centrais, o Sporting acaba por colocar cerca de 5, 6 jogadores naquela zona. Se nós olharmos às soluções que tem no jogo interior, com os 3 jogadores da frente, mais um jogador, um médio que se aproxima, verificamos que é fundamental o apoio lateral quando o jogo interior está fechado. E nesse caso, quer Antunes, quer Porro, fazem movimentações nos últimos 30 metros em sprint, que encaram o jogador, procuram combinações, procuram o cruzamento e procuram o remate. Foi isso que nós vimos neste último jogo. Portanto, os laterais do Sporting não são só defesas, e nós já lá vamos a seguir, mas do ponto de vista ofensivo são jogadores que permitem que a bola circule por fora, quando o jogo por dentro está muito complicado, são jogadores que permitem um cruzamento, porque ambos têm, quer Antunes, quer Nuno Mendes, têm uma boa capacidade de cruzamento, Porro também, e agora João Pereira também é uma boa adição ao plantel nesse sentido. São jogadores muito agressivos sobre a bola, jogadores que correm muito, que arriscam, são jogadores que não têm medo de falhar e são jogadores que combinam muito bem. Têm características ao nível da recepção e do enquadramento do corpo que geralmente lhes facilita a continuidade da jogada e depois tem uma capacidade também muito boa de entender que quando Nuno Santos vai fora, Antunes vai dentro, quando Pedro Gonçalves vai fora, Porro vai dentro e depois isso permite que sejam mais 2 jogadores em zonas de finalização. Vimos que Antunes no último jogo teve uma assistência de Paulinho, fez um remate, a bola vai ao lado, vimos que Porro fez a mesma situação, mesmo uma situação muito similar também com Pedro Gonçalves. Portanto, se nós olharmos ao movimento ofensivo dos jogadores, vemos que são 2 jogadores com uma capacidade muito boa, muito assertiva, vão bem no 1 contra 1, ocupam bem o espaço, mas principalmente nos últimos 30 metros,
dão 3 opções ao ataque: cruzamento, movimento interior para remate ou assistência para gol. E isso é muito importante num extremo, principalmente num lateral que já joga a extremo. Muito bem, João, falando agora de Pedro Gonçalves. Olhando agora para o Pedro Gonçalves e olhando para o seu posicionamento, foi dito que Pedro Gonçalves jogou muitas vezes na zona central do campo e que Nuno Santos e Paulinho jogaram muitas vezes soltos hoje na frente. Eu acho que Pedro Gonçalves ocupou aquele espaço do lado direito, mas ocupou também muitas vezes o espaço interior. Não é nada de novo, nada diferente que Pedro Gonçalves já tenha feito, mas veio dar uma solução diferente a Mateus Nunes. Quando eu digo que Mateus Nunes e João Mário se aproximam muito da zona central, criando um segundo avançado, desta vez foi Pedro Gonçalves que teve esse movimento várias vezes. E ter um jogador como Pedro Gonçalves a aparecer em zona central, em zona de finalização, cria mais um jogador em situação de golo. O passe do Gonçalo Inácio é muito bom e ele aparece nessa zona, parte da direita para o meio, mas os movimentos de Pedro Gonçalves neste jogo foram muitas vezes da direita para o meio, mais do que é habitual. E isso, se calhar, veio fazer com que o Sporting apostasse mais vezes no jogo interior e desse mais soluções, quer de apoio a Paulinho, que é um jogador muito móvel e que também sai da sua posição, muitas vezes recuando e permitindo a entrada de Nuno Santos e de Pedro Gonçalves na zona central, quer também na situação de finalização. Portanto, olhando para aquilo que é o jogo de Pedro Gonçalves, neste jogo em específico, marcou 2 golos, porque já é um jogador que está com a moral em alta e tem uma capacidade de finalização muito boa, mas principalmente porque ocupou espaços centrais muito mais vezes do que aquilo que habitualmente ocuparia. E isso faz lembrar aquilo que ele fez também já no Famalicão com António Martínez, que quando aparecia em zona frontal, aparecia em zonas para finalizar com mais frequência. E eu acho que é isso que vamos ver cada vez mais de Pedro Gonçalves. Jogando um bocadinho mais à direita, jogando um bocadinho mais à esquerda, desta vez foi da direita para o meio. Acho que Pedro Gonçalves tem a ganhar com esta posição, mas lá está, depende do desafio, e eu não sei se com o Gil Vicente justifica esse tipo de abordagem, porque já tem uma forma de defender diferente. Ora, o João falava aqui da importância dos laterais para o jogo do Sporting, Manuel Fernandes, e hoje tivemos a confirmação de que Nuno Mendes vai mais uma vez falhar um jogo do Sporting, não é opção amanhã frente ao Gil Vicente. Pergunto-lhe rapidamente, temos mesmo muito pouco tempo, se Antunes, à partida e depois da exibição frente ao Marítimo, se é candidato natural à titularidade, e o que é que se pode então esperar do jogo de amanhã deste Gil Vicente, que regressou às vitórias na última jornada? É verdade, vinha de 4 derrotas e foi fazer um excelente resultado ao Bessa. E o Gil Vicente é sempre um clube muito difícil no seu terreno. É um campo apertado, é um campo que o espaço é menor. Os jogadores do Gil Vicente jogam num 4-3-3 com este treinador e já jogava no ano passado. A maioria dos jogadores vêm todos do ano passado, têm rotinas de jogo muito fortes. Antunes, eu acho que Antunes demonstrou no jogo na Madeira que é um jogador experiente, é um jogador que não treme, é um jogador que joga com personalidade, tem qualidade de passe, ganhando a condição física neste jogo, demonstrou já uma condição física superior àqueles jogos quando se entra 10, 15 minutos, normalmente parece que nós queremos ir e não conseguimos, mas Antunes fez um jogo brilhante na Madeira e por isso é uma boa opção, uma vez que o Nuno Mendes não pode, é uma boa opção e a equipa não vai se ressentir disso. Agora, eu penso que o Gil Vicente é preciso cuidado porque é uma equipa que joga muito, com um bloco muito baixo, fortíssimo. O Lourenço da esquerda para dentro é muito forte, tem uma equipa muito boa em termos do meio campo para a frente, e a defesa é uma defesa muito... Tem o Rubén Fernandes, que é um jogador já com 34 anos, mas é um jogador que raramente comete erros, mas eu penso que o Sporting o ano passado perdeu lá e noutros anos tem tido algumas dificuldades, mas penso que vamos manter esta chama viva e para manter a chama viva é preciso fazer um bom jogo e ganhar o jogo. Por isso a equipa está bem, nós só temos que pensar naquilo que somos capazes de fazer, não temos que preocupar com mais nada. Eu acho que o Sporting neste momento tem um andamento diferente e aliás eu posso garantir mesmo
que o Sporting, e eu nesse aspecto sou uma pessoa credível, o Sporting em termos de qualidade de jogo dá neste momento às outras equipas dá um avanço muito grande. Pode até perder um jogo ou outro, mas em termos de qualidade de jogo é muito melhor que as outras equipas. Vamos regressar à Madeira e olhar para a arbitragem de Hugo Miguel. Como sempre, a análise feita pelo antigo árbitro Pedro Azevedo. Pedro, temos 4 lances, se não me engano. Começamos pelo golo do Sporting. Se Pedro Gonçalves, na altura do passe de Pedro Porro, está ou não em posição regular? Sim, antes de mais, fazendo um pequeno enquadramento em relação ao jogo, começo por referir que foi um jogo sem lances relevantes de difícil análise, quer em termos técnicos, quer em termos disciplinares. Os jogadores ajudaram e o árbitro teve o mérito de não complicar. Em relação então ao primeiro gol do Sporting, a única questão que se poderia pôr eventualmente em termos de erro seria a posição de Pedro Gonçalves no momento de passe do Pedro Porro. Portanto, um lance de ataque pela direita, Pedro Porro lança Pedro Gonçalves, que depois segue com a bola até fazer golo. Portanto, no momento do passe de Porro para Pedro Gonçalves é possível verificar que tem 2 defesas à frente e, portanto, encontra-se em jogo. Boa decisão da equipa de arbitragem ao validar o golo. Não houve qualquer infração. Fazer apenas a retificação de que esse passe é feito por Gonçalo Inácio e não por Pedro Porro para Pedro Gonçalves, que depois acaba por concluir e inaugurar o marcador no Funchal. Pedro, vamos para outro lance aos 44 minutos. Há penalti em favor do Sporting ou não? Não, portanto, é um lance que nasce de um pontapé livre, que é executado. Entretanto, há uma bola alta e Léo Andrade e Palhinha estão a olhar para a bola e vão tentar cabecear a bola. Léo Andrade salta mais rápido e nesse momento Palhinha aproxima-se e acaba por ser atingido com a omoplata do jogador do Marítimo. Portanto, é um lance perfeitamente normal, não há qualquer infração. Há sim contacto, mas como disse, sem infração. Portanto, uma vez mais, boa decisão por parte da equipa de arbitragem. Não há também grandes dúvidas, Pedro, sobre a legalidade do segundo golo do Sporting? Não, também é um golo bem validado. Uma vez mais, uma possível infração estaria eventualmente na posição de Antunes, no momento em que Nuno Santos coloca a bola na esquerda. Mas uma vez mais, Antunes está em posição regular. Portanto, a linha de 4 defesas do Marítimo está adiantada em relação à posição de Antunes. Portanto, uma vez mais, veio o árbitro assistente e a equipa de arbitragem ao validar o golo. Aos 84 minutos há um fora de jogo assinalado ao Marítimo. A equipa de arbitragem, o Miguel, deixa inicialmente a jogada prosseguir. Cumpriu bem o protocolo, o Miguel? Sim, completamente. Portanto, há um passe, portanto, é um lance de ataque do lado esquerdo do Marítimo. Hermes coloca a bola em Alipur. Nesse momento fica dúvida em relação à posição do jogador do Marítimo, que prossegue com a bola, remata, a Adan defende, faz uma defesa e nesse momento sim, o árbitro assistente levanta a bandeirola e é assinalado o fora de jogo. Portanto, bem quer na decisão em relação a punir com fora de jogo este lance de ataque do Marítimo, mas bem também na situação de esperar pelo desenvolvimento da jogada, de esperar pelo desfecho, para seguir sim assinalar a infração. Pedro, e num jogo sem casos de arbitragem, sem lances com intervenção direta, com influência direta no resultado, a nota final de Hugo Miguel é positiva? Sim, claramente, nota 4. Creio que neste jogo o principal mérito do árbitro esteve em não complicar, portanto os jogadores também não complicaram e o árbitro deixou prosseguir o jogo com o mínimo de interrupções, com o mínimo de cartões amarelos. E, portanto, esteve bem, nota 4. Já agora, rapidamente, Pedro, para completar, se quiseres fazer aqui um comentário à escolha da equipa de arbitragem, nomeadamente do árbitro, para o jogo da manhã, entre o Gil Vicente e o Sporting, Nuno Almeida, escolhido para este encontro da 18ª jornada, o que é que te parece esta escolha?
Portanto, o Nuno Almeida é um árbitro extremamente experiente. Acredito que pode gerir bem o jogo. Ultimamente tem sido nomeado para alguns dos principais jogos da Liga. Portanto, acredito que tenha tido boas classificações e esperemos que tenha um bom desempenho no Gil Vicente Sporting. Pedro e Manuel Fernandes, agradeço aos dois por terem estado connosco neste Raio-X Sporting mais uma vez. Obrigado e até à próxima semana. Agradeço também aqui ao Miguel Braga, o responsável de comunicação do Sporting, por ter estado também connosco. Obrigado, Miguel, mais uma vez. Nós temos encontro marcado já na próxima semana.